A minha convidada de hoje, ela se formou pela Uniavantes. Era Avantes na época, né? E se transformou numa cirurgiã dentista. Tem algumas especialidades, tá? Concluindo outras carreiras aí e tal. E ela trabalha com pessoas que têm medo de dentista. Você tem medo de dentista? Quem tem medo de dentista, doutora Manuela Capistrano Salvador? Quem tem medo de dentista? Oi, tudo bem? Tudo bem. É, todo mundo tem medo de dentista. Hoje eu já cheguei a essa conclusão que todo mundo tem medo de dentista. É mesmo. Eu atendo pacientes de todas as idades, então eu atendo as crianças, algumas têm medo, outras nunca foram. E eu atendo principalmente, né, conforme vai aumentando a idade dos pacientes, todo mundo chega lá, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem medo de dentista? Ah, eu tenho. Ah, não tenho. Crianças aí. Não, pra todo mundo. Pra todo mundo. A primeira consulta que eu faço é a primeira pergunta é perguntar se tem medo de dentista. Justamente pra eu entender o histórico do paciente. Mas todo mundo tem medo de dentista. Até eu se sentar na cadeira dá uma certa apreensão. Você tinha medo de dentista? Pra, Tem ainda? pra ser sincera, eu não lembro. Eu não lembro se eu tinha medo de dentista. Eu lembro de ir no dentista pequena, assim, fazer alguns procedimentos. Eu lembro ali que eu extraí o siso, teve um pouco complexo, outro foi minha amiga da faculdade e tal. Mas eu não lembro de sentir medo na cadeira do dentista. Não lembro. Mas eu já atendi muito paciente com muito medo, do paciente chorar na cadeira É. de medo, assim. E a gente conseguir contornar, essa é a parte principal. Tem que aplicar ali uma técnica. Claro, com certeza. E dá certo? Dá certo. Paciente muito traumatizado é o que eu gosto de atender, porque daí eles veem que, calma, é tranquilo vir no dentista. Vamos resolver isso aí. Tudo que você viveu até agora no dentista, ou que você evitou de ir no dentista, Hoje nós vamos agora resolver. a gente vai mudar isso. E aí todo mundo, eles já veem que é uma conversa mais tranquila, a gente vai com mais delicadeza, a gente cuida do ser humano, né? Como que é a abordagem? Você tem medo de dentista? Como que é? Assim, a primeira consulta, a gente normalmente vai fazer uma avaliação, né? Então a gente vai ver os problemas que o paciente tem, né? Tá ali por quê? Por algum motivo, né? Então, oi, tudo bem? Eu sou Manuela, tal, como que eu posso te ajudar hoje? E aí o paciente fala, então tá, eu explico um pouquinho o que pode ser, não sem ver mesmo, mas eu explico um pouquinho, né? E aí a gente vai pra cadeira. Nesse momento eu pergunto, e aí, você tem medo de dentista? Aí eu já quebro um pouco o gelo, também que o paciente não espera Porque você essa já pergunta. conversou Já com a conversei pessoa antes, exatamente. Daí, quando eles, né, daí alguns dizem, eu tenho. Quem tem muito medo, fala já quando chegou, eu tenho medo. Já fala assim. Mas os outros, às vezes, têm pacientes mais fechados, pacientes... Então, tem muito da psicologia envolvida no atendimento, muito mesmo, assim. Mas aquele barulhinho da broca. Sim, né? Uma ponta diamantada, uma broca que tem ali, gira em alta rotação, né? Que é a alta rotação, que faz um barulho e que vai chegando próximo do teu dente. Quanto mais perto, Sim, mais dói? sim e não, na verdade, né? Mas é lógico que dá medo. Vai imaginando tudo isso. Será que vai doer? O paciente às vezes fica ali na cadeira. Será que vai doer? Será que vai doer? O paciente fica assim. Eu também ficaria, né? Se fosse o contrário. Você hoje consegue fazer uma cirurgia na boquinha de uma criança. Coloca a agulha, né? Sim. Depois o bisturi corta, depois costura. Sim. Consegue fazer com que idade as crianças você já fez e tal? E como que é? Então, eu descobri que eu adoro, né? Eu amo atender criança. Eu descobri isso porque eu trabalhei no posto de saúde. E aí lá, o pessoal foi conhecendo que, tem uma dentista ali e tal. E fui testando lá os meus limites, assim. E aí a gente usa da psicologia para atender a criança. Então, é tudo muito fantasioso. Eu não posso só chegar, a criança não vai entender, né? Então, eu já fiz extração, né? Já tirei o dentinho, já fiz tratamento de canal, já fiz outros procedimentos, assim, que a gente precisa anestesiar para fazer. Pequeninhos, 3 anos? A menor criança que eu já anestesiei, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi com 4 anos.
E é menor que isso, daí eu já fiz um monte de outros procedimentos. Eu atendi agora, faz uma semana, 2, uma criancinha de 2 anos e meio, que eu passei a broca e botei a massinha, toda aquela coisa recente. Mas eu atendo bebezinho, a gente atende criança, né? Puxa. Na verdade, atender criança começa na barriga da mãe, né? Então a gente já começa ali, ó. Como que é isso? Então, isso é coisa da faculdade lá, onde já prepara o cirurgião, Sim. o dentista, né? Sim. Para formação. Isso. Como é que funciona? Por exemplo, na faculdade tem, né, as grades, né, determinadas matérias. Então, a gente tem, por exemplo, a odontopediatria. No começo, a gente começa estudando por áreas e depois você percebe que, na verdade, é uma coisa só. A odontologia, ela é uma coisa só que tem lá suas subdivisões, assim. Mas aí a gente aprende, por exemplo, na odontopediatria, onde começam os cuidados dos dentes, né? Onde que começa? Na verdade, lá na morfologia, quando a gente está aprendendo em biologia, lá que a gente começa a entender a formação do dente, formação da estrutura óssea. Tudo isso tá dentro da barriga da mãe. Então, ali a gente já tem que ter alguns cuidados, né? Então, existem, por exemplo, alguns cuidados, um famoso a dieta dos 1000 dias. Isso é interessante. Sim, é bem legal, assim, que é quando a gestante vai ter cuidados na alimentação que vão influenciar até os 2 anos da criança, porque depois do período gestacional vem os outros dias, até os 2 anos de 0 açúcar, porque a criança não precisa disso. E aí, até os 2 anos, na verdade, até bem mais, né? A criança não sabe escovar e, às vezes, o pai e a mãe também não sabem escovar. E aí é onde dá as cáries tenebrosas muito cedo, assim. E tem reflexos para a vida. Pra vida toda, com certeza. E aí, às vezes, é um trauma, porque ter que tirar um dentinho super cariado ali, super doente numa criança de 2 anos, que ainda esse dente não tá na época de nascer, qual o impacto disso depois? Vai gerar um trauma, sabe? Então, a odontologia, ela é bem complexa, mas depende muito de explicar pro pai e pra mãe, olha, a gente tem que fazer assim que é o certo. Da mesma maneira que o pai e a mãe levam no pediatra quando nasce, talvez tenha que levar no dentista também, né? A gente tem as suas... começa a fazer. A gente tem as suas especialidades. Às vezes o dentista indica... às vezes o médico, aliás, indica algumas coisas pros pacientes, pros pais cuidarem, que na verdade não é bem o ideal. Por exemplo, existe o mito da pasta sem flúor. E, na verdade, o ideal é com flúor e assim pois vai. É. Às vezes eu ouço reclamações ou comentários dos dentistas isso, né? A pasta com flúor e tal, e propagandas também, né? Tal. Como que é isso? Existe aí na mídia, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, e tem muita informação errada ou dissipada de maneira errada. Então, existe aí que o flúor é cancerígeno, não sei o quê. Sim, ok, essa informação, ela confere, mas em altas quantidades. O que não é o caso. Igual você comer muito açúcar, igual você comer, enfim, né? Sal, né? Muito sal, por exemplo. Então, o flúor, ele atua de uma maneira inibindo a proliferação da bactéria que forma a cárie, que causa a cárie, né? Então, uma medida de proteção que o nosso país adotou, que o próprio SUS adotou, é a fluoretação das águas. Então, toda a água do nosso país, não tenho certeza se todo mundo é assim, mas toda a água do nosso país tem uma quantidade mínima de flúor, para que o flúor chegue em regiões e às vezes a pessoa não tem acesso a uma escova e uma pasta. Vai resolver? Talvez não vai resolver todo o problema, mas é 1% que ajuda. Então, o flúor tá ali para ajudar. A pasta com flúor, ela é ideal, ela tem ali as quantidades, né? Tem que ser 1.100 ppm, né? Partes por milhão. E já tem que começar, o primeiro dentinho passa com flúor. O que a gente vai se atentar? Quantidade. Então, se eu botar muita pasta, ele vai estar ingerindo muito flúor, e aí sim faz mal. Então, é um pouquinho. Qual é ainda o certo? A quantidade? Né? Não tem que encher A propaganda, sim, né? Na propaganda, claro, eu preciso vender muita pasta, então que você use mais é melhor, né? Se eu tiver que vender pasta. Claro. Mas o que é o ideal? Uma pasta com flúor na quantidade certa para um bebezinho, digamos, que tem 4 dentinhos. E tem que... Já tem que escovar. E pode ser pasta de adulto, não tem problema. Desde que não seja para clarear, a pasta simples lá.
4 dentinhos, criancinha pequenininha, bebezinho. Então, você dá uma sujadinha, meio grão de arroz cru. O que é isso? É uma sujadinha. É isso o ideal, meio grão de arroz cru. Vai crescendo a criança, vai aumentando a quantidade. Ou seja, ali, uma criança até uns 12 anos, a gente pode botar um grão de arroz. Para um adulto, é 1 grão de ervilha. É essa a quantidade de pasta que a gente tem que usar. É muito pouco. Exatamente. Mas daí não dá espuma, não dá, é pouco. A espuma não limpa, né? Então, por exemplo, assim, eu vou lavar uma calçada. Isso eu falo para os meus pacientes, quem é meu paciente sabe. Vou lavar uma calçada. O que é melhor? Eu só jogar água? Ou eu jogar água e jogar um monte de sabão? Vai limpar? Eu tenho que dar uma esfregadinha. Então, vai limpar. Se eu esfregar, vai limpar. Certo. Na boca, a mesma coisa. Só vai limpar se eu esfregar. É uma limpeza, né? Exatamente. E aí, a gente tem o flúor para ajudar. Então, digamos que eu vou lavar uma calçada. Se eu botar o sabãozinho, opa, ele vai ajudar. Então, melhor. Mas se eu só esfregar e bem esfregado, já é 90%. Então, a pasta e a escova? No mercado tem milhões de opção. Milhões de Mas opções. tem aquela recomendada pelos dentistas, as propagandas, eu assim vejo. Sim. Não tem? O que e é quem o está recomendado? recomendando é o dentista, não é? Sim. O que é o recomendado? Uma cabeça pequena, pra gente conseguir chegar lá atrás. Né? A escova... A escova normal, né? Ela tem que... Uma escova normal. Cerda rígida. Não. E as cerdas o mais macia possível. Porque a gente não pode... A gente tem que pensar que o dente é um tecido duro que tá ali. Que precisa ser limpado, removido as bactérias, enfim, o biofilme, que é a placa e tal. Mas em cima dele a gente tem a gengiva. A gengiva, ela também é muito importante. Então, a gente cuida da gengiva também. Se eu usar uma escova muito dura, ela vai riscar o dente, que o esmalte risca, e vai machucar minha gengiva. E aí, a gengiva vai sempre sangrar. Opa! E assim vira também, tem esse lado. Então, quanto mais macia e a cabeça menor, é a melhor opção. Tem diversas marcas que são boas, mas a gente tem que se atentar a esses detalhes. Assim. Fala das espécies dos modelos de escova, né? Uhum. As marcas são comerciais, né? Sim. Como que surgiu lá? O que vocês estudam na medicina? O que conta a história da escovação dentária e tal? Eu não sei explicar exatamente em qual região que aconteceu, né? Isso me falha um pouco a memória. Mas se tem escovas, eu lembro dos professores mostrarem pra gente, né? Que as escovas já eram feitas com eram pedaços de madeira e cerdas de pelo de porco. Bem nas antigas, assim, acho que antes de Cristo, assim. E também depois daí foram se aprimorando, né? Aí pegaram crina de cavalo e tal, e foram inventando a escova. Porque eles perceberam a necessidade. Opa, talvez se eu remover aqui vai melhorar. Porque existe, né, hoje em dia a medicina, a odontologia e todas essas áreas existem porque o pessoal foi testando o que dava certo, né? Sim, ciência é a arte da experimentação, da repetição. Experimentar, exatamente. Que se forma na academia. É assim. E também tem estudos, se eu não me engano, dos maias, que eles já faziam... Existem próteses, enfim, né? Mas que os maias, eles já faziam com conchas um tipo de... Não era um... primeiro que eles achavam que eram adereços nos dentes. Eles achavam que eram... Quando localizaram nas ruínas, se imaginou que eram... Isso, primeiro eles acharam que era enfeite. E depois, conforme foram pesquisando mais, eles perceberam que, na verdade, eles já pegavam com a própria concha e faziam um tipo de implante. Olha só. E aquilo meio que funcionava, meio que não, porque um pouco era amarrado, um pouco era com ouro, um pouco era do jeito que dava. Sim. E no Egito, se eu não me engano, tinha bastante, pegava essa parte com ouro, assim, se eu não me engano. E aí, se parar pra pensar, a concha, ela é um tipo de mineral, um tipo de cerâmica. Cálcio. E também. O dente é um tipo de cerâmica. E existe uma coisa que tem, né, nessa cerâmica, nas conchas, que tem no dente também, que é a hidroxiapatita, que é por exemplo, nos implantes ali, tem um certo banho de hidroxiapatita que eles fazem, que aí osso integra o implante e ele fica lá e cicatriza. Tem isso também. Olha só. É bom, o assunto é vasto, a odontologia é maravilhosa, né? De 0 a 1000. É verdade.
Você está falando das crianças lá e tal, mas você também atende pessoas idosas já e tal. Como que Sim, é? Daí normalmente já estão com próteses, normalmente. Qual é que é a sim. idade de um dente? Como é que é? Na verdade, o dente, ele vai durar contigo até o final da tua vida. Isso é o certo? É para isso que ele veio. É para isso. Mas se nós olharmos os animais, por exemplo, na comparação, né? Sim, Os bichos que têm dente, muitos deles vão perdendo também conforme a idade. eles perdem porque não é feito nenhum tipo de higienização, porque não é feito nenhum tipo de acompanhamento, né? Por exemplo, assim, você tem o seu carro, ele tem pneus, você anda com ele e você troca o óleo dele de tempo em tempo, você faz revisão de tempo em tempo. Por quê? Porque gasta. E na boca, a gente gasta, a gente tá usando todo dia também, a gente precisa fazer isso. Então, os animais perdem porque não tem essa. Daí a expressão, cavalo dado não chora os dentes, porque ele já está com os dentes mais Gasta, gastos, claro. já é mais velho o cavalo. Claro. Então, né, o dente, ele dura a vida toda, desde que a gente consiga cuidar dele e tudo mais, né? Então, existem muitos fatores que acabam vindo a perder um dente. Às vezes, não higienizou direito e foi dando ali uma doença periodontal e tal, ok, perdeu. Antigamente, ainda se faz, mas mais antigamente, essa questão de, tá doendo, então arranca e deu. Acontece muito hoje ainda nos consultórios que você atua. No meu dia a Vai, dia. arranca aqui, tá? No meu dia a dia hoje, não tanto porque eu atendo mais no particular, mas quando eu trabalhei no SUS ainda tinha. E aí eu convenci o paciente. E ainda vem, o paciente chega lá. Teve uma menina bem nova que chegou pra mim, eu tenho um dente, tá doendo, eu quero arrancar. E eu olhei. Daí, não, vamos ver, às vezes é caso. Olhei e olha, o teu dente dá pra salvar. A gente trata um canal e bota uma, né, faz o canal e bota uma restauração, ele vai durar aí contigo o resto da vida. Né? Talvez tenha que fazer uma manutenção, mas entre que você perder um dente e é uma engrenagem, nossa boca é uma engrenagem. Perder um dentinho, desanda tudo. Então aí gera outros problemas. Você não tem um dente aqui, começa a mastigar mais aqui. Então começa a dar problema aqui. Começa a sobrecarregar, né? Do outro lado. E aqui do lado de cá começa a se movimentar os dentes. E assim vai. É assim que começam os problemas. Daí vai dando carga onde não deveria, vai aparecendo uma raiz onde não deveria, assim vai. Olha, eu vou contar o que aconteceu comigo essa. E eu tive, depois que eu fui no dentista e fui para extrair também, eu fiquei com um desencaixe aqui em cima. No carrinho? É isso. E isso me acompanhou durante muito tempo. Hoje não, hoje está resolvido. Mas foi muito chato isso, por muito tempo. Sim, pode ser por causa da mastigação, que não estava 100% ideal, mas hoje em dia a gente já sabe também que a ATM, que é a articulação aqui, ela independe dos dentes. Então, às vezes, você tem um desvio aqui, teus dentes estão tudo certinhos, o aparelho, tudo certinho, bonitinho, arrumadinho, mas tem um problema aqui. E aí, Igual como é que faz? a articulação do joelho também, dá problema num, não dá no outro. Aqui também, então a gente tem que pensar nisso, né? Todas as pessoas têm a quantidade, já nascem com a quantidade de dentes certo? Não, Não? não, porque existem condições, às vezes genéticas, às vezes, né? Enfim, a maioria das vezes é genética, na verdade, que geram alguns problemas. Às vezes é algumas síndromes e tal, e daí o paciente não tem não nasceu aquele dente. Não tem, às vezes não tem. E às vezes tem o dente E que às vezes nasce tem a mais. atravessado. E às vezes nasce atravessado em outras regiões É. também. Vi alguns documentários, né? Que o dente, ao invés de nascer do jeito certo, nasce para cima, para o lado. Isso é comum? É uma condição anatômica, né? É uma condição anatômica. Igual tem gente que tem os órgãos espelhados. Já ouviu falar dessa condição? Como que é? Eu não sei exatamente o nome, mas as pessoas... Existem um tipo de gente que tem os órgãos, ao invés de ser, por exemplo, o coração virado... Conheço alguns, sim. virado pro outro, isso, sabe? sim. Espelha. Então, no dente também tem gente que nasce com um dente a mais, supernumerário, né? Ou às vezes com alguma anomalia dentária, que o dente tem um formato diferente. Existem muitas patologias, assim, relacionadas a isso, né? Bom, o dentista, a quem se forma nessa área hoje, também, em função da espécie acadêmica lá, da saúde, ele atua também em outras áreas, não apenas no dente, mas às vezes na face, às vezes na garganta,
às vezes a visão também, ouvido? Como é que é isso? Então, Otorrinos aí? então, é tudo, né, cabeça e pescoço, todos os outros órgãos também, mas cabeça e pescoço é tudo muito próximo, muito interligado. Então, quando a gente consegue ter às vezes, alguns profissionais de outras áreas atendendo junto, a gente consegue fazer um atendimento mais completo. Por exemplo, eu sei olhar na garganta de um paciente e ver se está inflamado ou não. Eu consigo ver se tem placa ou não, se está uma amígdala inflamada ou não. Eu consigo ver. Não quer dizer que eu possa estar atuando diretamente ali, né? Minha responsabilidade. Então, assim, eu olhei meu filho tá com um problema na garganta, ok, eu medico porque eu tenho essa responsabilidade quanto a ele. Mas existem outras áreas que a gente atua também. A articulação, ela tá muito próxima do ouvido. Então, ali já vem, às vezes, o paciente com uma dor de ouvido, que quer investigar o que pode ser. Já fui no médico, não tem nada, então tem essa parte também. A gente acaba eliminando se é, por exemplo, uma dor de ouvido ou não, né? Eliminando diagnósticos. E tem também a outra área, né, facial, que seria a área da harmonização facial, onde faz preenchimentos, botox. A gente faz a parte de arrumar o perfil estético da pessoa. Né? Isso a gente faz também. Isso tá bastante... tem assim muita... Tá em moda, como diz, né? Tá bem em alta, porque não é só o profissional da odontologia que faz, mas, por exemplo, quando eu vou instalar o aparelho num paciente e eu peço ali os exames, que a gente pede as fotos, pede foto de perfil, foto frontal, às vezes o paciente vai achar que é só uma foto. Mas, na verdade, ali eu vou estar olhando no perfil a distância do nariz e do lábio, se tem queixo ou não, se eu posso avançar com os dentes ou não, se eu posso extrair 2 dentes e puxar para trás ou não, será que eu posso? Isso é feito numa avaliação? A primeira avaliação é clínica mesmo, né? A gente avalia dentro da boca, conversa com o paciente o que ele quer, e aí eu peço um exame complementar. Da mesma maneira que o médico pede um hemograma, né? Um exame de sangue. Eu peço esse exame complementar para poder complementar meu diagnóstico e fazer o planejamento. É isso. A pessoa chega lá com dor de dente e quer arrancar o dente, e aí? Primeiro eu vou avaliar se é viável arrancar esse dente ou não. Quando o paciente quer muito, a gente não manda no paciente, né? Mas eu sempre vou tentar convencer que, olha, dá para salvar, a gente tenta salvar, né? Quando o paciente, né, aí entra no caso do paciente idoso, normalmente ele já tem esse hábito, ou já tem dentes que, né, já é um paciente mutilado, que já perdeu, claro, que já perdeu muitos dentes, ou que já tem uma tradição, que tá doendo, eu não quero, e assim vai, né? Então aí, faz uma prótese, resolve, bota um implante, a gente tem essa vertente também, né? Quando o paciente chega com dor, a gente tem que avaliar. Vejo também nessa questão aí da harmonização e tal, muita lenda no clareamento e tal, a pessoa compra na internet os produtos, enfim, não pode tomar ou comer alguma coisa. Como é que é isso? O clareamento aí também tá na placas, né? Coloca, né? Sim, o clareamento, ele é um procedimento estético, né? Então, a gente só vai fazer depois que o paciente terminou, tá com o clínico geral tudo em dia. Não tem dor, não tem lesão, não tem mais nenhum problema? Pode fazer procedimento estético, ok. Clareamento serve para quê? Deixar o dente mais branco. Por que o dente é amarelo? Primeiro fator, o nosso corpo dá sinais de envelhecimento. Isso eu falo para todos os meus pacientes. Nosso corpo dá sinal de envelhecimento. É um cabelo que cai, um cabelo amarelo, um cabelo branco, uma ruga que aparece, né? Um condicionamento. Nosso corpo dá sinais. E o nosso dente também. Um dos sinais é que ele vai ficando mais amarelado. E aí, né, esse ficar mais amarelado, o paciente quer resolver. E o clareamento resolve. É uma reação química que acontece ali que vai quebrar a cadeia de cor, vai liberar em forma de gás, sai uma espuminha ali, e vai clarear o dente. Ok, é assim que funciona. E aí vem os mitos. A gente tem no mercado hoje em dia até escova com carvão ativado, tem pasta com carvão. Eu vi a gente conversou sobre isso. A gente vê a blogueira lá cheia de lente de contato que não clareia, passando o carvãozinho e depois mostra que tá mais branco. A mídia, hoje em dia, pega lá. Tu consegue comprar um clareamento pela internet? Consegue. A gente recomenda? Não. Por quê? Eu não sei qual é o produto que tá ali. Eu não sei de que maneira que o paciente vai fazer. É minha responsabilidade o clareamento. E aí a gente tem 2 tipos de clareamento. Um de
de consultório, que o paciente vai lá, senta na cadeira, é mais ou menos 1 horinha, 40 minutos que a gente aplica o gel, e aí ele já vê resultado na primeira sessão. A gente tem o caseiro, o paciente leva para casa para fazer. Vocês atuam nessas duas? Sim, aí é nossa responsabilidade. Né? Ele leva a seringuinha, a bisnaguinha de clareamento e faz. Eu ensino como fazer, dou uma seringa por vez, para acompanhar se ele tá usando de mais, de menos, e aí... E então, aí tem o acompanhamento depois. Exatamente, porque é minha responsabilidade. O gel que tá ali, ele gera uma reação química e às vezes pode gerar uma queimação na gengiva, uma coisa que eu tenho que cuidar, é minha responsabilidade. Não fragiliza o dente? Ele não fragiliza, ele fica um pouco mais sensível, dependendo do paciente. Normalmente, o paciente que já tem tendência à sensibilidade vai ficar mais sensível. É isso. Eu vi um texto na internet aqui sobre os Piratas do Caribe e o Capitão Jack Sparrow, né? Sim. Os dentes dele, né? Sim, o capitão do Johnny... Os dentes do Johnny Depp, né? Ele Sim. é um artista consagrado mundial, né? Aqueles dentes são assim mesmo, os dentes dele? Eu vi muita coisa Parece que foi também. feito para o filme, né? É que eu vi algumas fotos dele preparado do filme de Jack Sparrow. Então, ok, ali foi preparado. E eu vi outras fotos que eles deram zoom na imagem dele mesmo. Só que eu não sei até que ponto a imagem, hoje em dia, o que é a imagem real ou não. Uhum. Mas eu já tinha percebido há um tempo atrás também, em alguma outra... Enfim, uma outra publicação. E realmente vai dos hábitos que ele tem. Ele por exemplo, é uma pessoa que fuma. Fuma. E aí? E aí vai amarelando os dentes, vai pigmentando. A nossa gengiva, ela é muito sensível. A gente trata, né, o dente ele é duro, forte, pancada, mas a nossa gengiva é uma florzinha, então a gente tem que cuidar. A gengiva, o cigarro tá ali, calor, toxina, o tempo todo ali, a gengiva vai inflamar e o dente vai amarelar, então começa a dar outros problemas, sabe? Ali, pelo que eu entendi, eu acho que ele quebrou algum dente, algum provisório, alguma coisa assim. Olha só. E os implantes? Houve uma grande evolução dos implantes agora, né? As técnicas utilizadas. Sim. E esse mercado todo, as universidades estão avançando muito nos implantes. Como que está isso? Então, eu fiz a especialização em implantodontia, né? Eu nem atuo tanto na área porque eu estou migrando, né? Minha paixão é a pediatria. E os implantes, antigamente não se tinha, né? O implante é uma coisa de 50 anos. É muito recente. Assim, e ainda, né? Então, os casos que a gente tem aí, né? A gente tem casos de acompanhamento, mas o implante é uma coisa recente. E ele veio para revolucionar. Então, você perdeu um dente e você consegue botar uma coisa muito... que vai suprir aquele dente. Não vai ser parecida, mas vai suprir o dente. Vai suprir a falta dele. Ele é excelente. Hoje em dia eu recomendo, se o paciente pode arcar com os custos disso, eu recomendo de olhos fechados os implantes, com certeza. A prótese tem as suas vantagens, é uma prótese removível, ela tem as suas vantagens, tem as suas aplicabilidades, é bom o paciente que está acostumado, show de bola, mas hoje em dia o implante, ele veio para revolucionar a odontologia. Então, às vezes o paciente perdeu um dente, dá para botar um implante. Melhor do que usar uma prótese inteira por causa de um dente. E aí tem as áreas estéticas. Às vezes o paciente se acidentou, caiu, quebrou os 2 dentes da frente, não tem como salvar. E aí, como é que vai usar uma prótese pro resto da vida? Dá para botar um implante? E aí a gente tem que cuidar. Tem que cuidar com a gengiva, tem que cuidar porque é área estética. Tem todos esses detalhes, assim. A gente vê propagandas extraordinárias, né? A mídia é maravilhosa, né? Sugere, né? Nos estimula, nos aguça a curiosidade, o desejo. Sim. E tal. Eu vi muito aquele implante, todos os dentes, numa vez só, em 24 horas ou 48 horas. O cara fica internado numa clínica e tal, e já sai de lá... Tudo certo, sim. Como é que é? Vou lá num instantinho, resolve, é isso? Sim, existe, tá? Isso existe, isso dá pra fazer. Mas não depende na verdade, de vários fatores, né? Chega lá e vou fazer. Então, isso que eu vejo na propaganda. É isso que dá a entender, pode ser. Mas o que vai depender? O paciente vai chegar lá, a gente, né, vai olhar qual é a condição. Tem dente? Não tem dente? Primeiro, né, a gente vai pedir um exame que é a tomografia pra ver quanto de osso tem ali. Opa, tem osso pra caramba, show de bola. É só sentar, operar, amanhã a gente entrega a prótese. Normalmente esse é o... Não é o comum. Ah, não? O mais comum é não dar pra fazer.
Olha, Porque esse protocolo, esse entregar em 72 horas precisa, se chama protocolo carga imediata. carga imediata, esse é o nome. Isso, ele precisa de alguns fatores. Quando a gente instala os implantes, ele dá um torque, ele precisa travar no osso, todos eles. Se todos eles travaram, aí a gente consegue moldar e mandar para o laboratório fazer a barra, a estrutura metálica, a prótese, enfim. Então depende de mais um fator. Depende de quanto osso o paciente tem, depende do laboratório também. Tem laboratório que não consegue fazer, tem laboratório que consegue, né? Vai depender disso também. E se não travar um implante, já não é mais carga imediata. Aí a gente tem que aguardar esse implante cicatrizar com uma prótese móvel e aí fazer a definitiva fixa. Tem um estágio. E aí tem implante, a óssea integração também, tem Depende disso. uma espécie de um pó, alguma coisa assim. Como que é isso? Tem o enxerto, né? É o enxerto ósseo? Isso. Porque o que acontece? O nosso osso tá ali segurando o dente, enquanto tem dente, ele tá ali só para segurar o dente, ok. Perdeu o dente, o osso, tchau. Ele diz assim, eu não tenho o que fazer aqui. Ele começa a baixar. O organismo é uma reabsorção, é natural. Então, um paciente que usou prótese muitos anos, sei lá, 20 anos, todo aquele osso que ele tinha não tem mais. Então, isso já é um fator. E aí, a odontologia cria o osso ali de novo? Dependendo da região, dá. Dependendo da região, dá pra, tem alguns lugares que é mais complicado, mas normalmente dá para fazer. Por exemplo, em cima é feito um levantamento de seio, coloco esse pozinho, existem vários tipos de enxerto, né? E aí a gente coloca ali o pozinho, vai se transformar em estrutura óssea, e aí depois a gente consegue instalar os implantes. Em cima dessa criação dessa nova estrutura óssea, exatamente. Exatamente. É bem legal, assim. É bem mais complexo, né? Existem, às vezes, esse é um pozinho que você compra de osso bovino, tem outros que é enxerto autógeno do próprio paciente, ou você compra osso num banco de ossos, se você quiser. Tem várias opções, assim. Daí a gente tem que ver o quê? A região, se é aqui atrás, onde é. Tem regiões que aceitam mais fácil tornar osso novo, e tem regiões que é mais difícil. Então, depende de tudo isso. E você já fez tudo isso? Já fiz. É mesmo? Já fiz algumas dessas coisas. Já fiz enxerto com bloco de osso, né? Que foi comprado num banco de ossos. Já fiz também esse levantamento de seio, que daí a gente coloca um pozinho ali e tal. Já fiz algumas dessas. A parte cirúrgica é bem complexa, né? Eu gosto também, né? A gente tem membranas e tem... o tipo da tua sutura vai influenciar depois na cicatrização. Então, tudo isso a gente tem que ter esses cuidados. Quero fazer aqui um aviso para você que é estudante, está aí no ensino médio, está brigando com o professor de física. Como foi o seu caso quando Mais falava do que lá? Nunca. Lembra que você falava de física e nunca iria utilizar essas formas de física? E agora? Então... E foi uma péssima aluna em física, tenho certeza. Então, a gente sabe, a gente vai crescendo também, a gente acha que nunca vai usar, né? Mas a área da saúde em si, ela é puramente... Ela é química e física. E física. Tudo que toda a matéria se transforma. Então, se o resto de alimento ficar ali encostadinho no dente, ele vai virar um biofilme, que vai virar um tártaro, que vai dar uma inflamação, que essa inflamação tenha... Isso tudo é química e física. Então, Lavoisier estava certo. Sim, exatamente. Tudo, como é que nada se cria, tudo se transforma, não é? Isso aí. E hoje em dia, tanto na parte de implante, por exemplo, a gente vai instalar o implante, tem que estar na posição exata, porque o paciente vai mastigar. E esse impacto, essa força vai gerar alguma, né? Vai resultar em algum lugar. E aí? A gente tem que saber isso também. Agora, na questão do aparelho, né? Que eu faço essa parte também... o vetor de força na movimentação dos dentes. Eu quero... Aulas de física agora. Eu quero levar um dente para determinado lugar. Eu tenho que pensar na biomecânica. Eu tive essa aula recente, faz umas 2 semanas. Na biomecânica, como funciona? Eu quero movimentar esse dente. Se eu usar muita força, eu estou extraindo ele. Né? E eu não eu quero movimentar ele daqui para lá, ele tem que ter uma quantidade ideal de força para que ele movimente, mas também que não afete ali toda a aí já a é o uso de biologia. aparelho aí agora, Na né? parte do aparelho também, a gente usa em tudo.
Em tudo, essa Que parte. interessante. Ah, Me lembro que quando eu estava fazendo a primeira graduação, uma das colegas falou da mãe. Eu disse, olha, a minha mãe, ela trocou a prótese agora há pouco tempo e agora ela consegue comer carne. Ela não conseguia comer carne por muitos anos, porque ela se afogava, ou tinha ânsias de vômito e tal e tal. O que é isso? O que pode ser? pode ser vários fatores, né? Ou, às vezes, ela nunca se adaptou com nenhuma prótese, né? Às vezes a prótese ficava solta, né? Talvez ali, não sei se ela trocou por uma prótese fixa ou uma removível também, não sim, sei. Talvez ela trocou. Porque a prótese convencional, a mãe de todas as próteses é a prótese total, que é a famosa chapa. A chapa. Ela é a mãe de todas as próteses. Eu vejo aí dos memes aí, pinhão na chapa. É aquela. Tem essas. Eu não gosto muito de usar o nome chapa, mas eu explico pro paciente, ó, todo mundo conhece por chapa. Pronto, porque daí fica mais, Você né? usa o nome técnico, né? A gente tem que falar pro paciente uma linguagem que ele entende. Eu sou técnico, ele não. Então eu tenho que passar isso pra ele. E aí a prótese total, ela tem o céu da boca. Às vezes era isso, né? Às vezes ela não conseguia se adaptar por causa disso. Porque é diferente você mastigar com um dente e mastigar com uma prótese. Numa prótese removível. É diferente você mastigar com um dente e uma prótese fixa sobre implante. É diferente, né? O implante veio, ele não vai ser igual a um dente, mas ele vai ajudar. Né? Tem tudo isso. O que o dentista faz que dá aquela dor desgraçada na gente? Ele coloca alguma coisa e dá uma dor. É no nervo? O que é aquilo que acontece? Eu tive Não sei. isso. Eu nunca faço isso. Mas talvez é um descuido, então? Depende da região que a gente vai anestesiar. Quando a gente quer anestesiar, a gente quer fazer, às vezes, um bloqueio de nervo. Dali pra frente, o paciente não sentir mais, aquele nervo ficar inativo, digamos assim. E às vezes, dependendo, uma técnica cirúrgica que a gente faz para anestesiar aqui embaixo, às vezes a gente acaba encostando um pouquinho. Quando encosta, o o paciente enlouquece. sente um choquinho. A gente volta um pouquinho a agulha e segue anestesiando, sabe? Mas quando eu vou atender um paciente, seja uma criancinha pequenininha ou um idoso de, sei lá, 90 anos... Eu evito de usar as palavras agulha, sangue, dor, bisturi, lâmina, essas coisas. Eu evito. É já um cuidado que eu tenho. Deixa só eu preparar a ponta aqui, ou deixa só eu pegar a 15. Tento evitar. Quando eu vou atender uma criança que eu vou fazer um procedimento invasivo, eu deixo ela lá na recepção brincando e converso com a mãe. Olha, mãe, a consulta vai ser assim. Eu vou anestesiar, vai ter agulha, vai ter isso, mas você... a se assustar. Não, eu tenho que acalmar não só a criança como a mãe também, né? Aí eu explico. Em casa, você não vai falar nada disso, você só vai falar que vai ser, né? Vai contar, que você vai no dente, vai lembrar. Você prepara tudo. Já. Sim, a psicologia precisa... Eu preciso estar... Essa criança já tem que ter minha confiança para poder fazer o procedimento, né? Então, antes de fazer o invasivo, eu já fiz uma limpeza, eu já fiz uma luzinha da Frozen, eu já fiz a luz do Sonic. A gente já vai fazendo toda a fantasia. O cachorrinho de balão, a gente faz toda a fantasia. Agora, essa criança é minha amiga, ela tá confiando em mim. Beleza. Então, agora a gente vai fazer o invasivo. Às vezes não dá pra fazer nessa ordem, né? Por causa de dor. Pede pra mãe sair. Daí a criança... Às vezes a gente tem que atender sem os pais. Às vezes é melhor. Atrapalham, às vezes? Não de atrapalhar, mas a criança muda quando tá perto do pai, da mãe, da avó. A gente sabe que é assim. Normalmente, né? A gente faz uma contenção física protetora. Existe um outro nome que eu não me recordo agora, que é... Né, eu peço pra mãe ajudar segurando a criança, não pra fazer a força, mas pra ela não acabar levantando a mão e batendo em mim. Às vezes eu tô com um instrumento ali, às vezes eu tô com uma agulha, né? Às vezes eu tô com alta rotação girando, então a gente tem que fazer isso também, sabe? Porque uma agulha, um bisturi na boquinha da criança, olha, realmente assusta, né? Claro, assusta. Então eu preparo, mãe, você vai contar em casa, você só vai lembrar que a gente vai no dentista, que vai passar uma pomadinha, vai amolecer o dente e vai cair. É assim, é isso que ela vai falar. Não vai falar em momento nenhum que você não vai sentir dor. Não pode falar. O não eles não associam. Certo, tem o efeito inverso. Não vai falar de sangue, não vai falar nada. Deixa que eu conduzo a consulta. E aí vai indo. A gente tenta fazer com que a criança não veja. Né? Ela vai sentir a dor da anestesia. A gente passa a pomadinha, eu tento fazer aí vai de quanto a criança confia. Por isso você precisa ter preparo antes. esse preparo. É muito ruim quando a mãe vem lá e a criança às vezes tem mais coisas pra fazer e ela só quer resolver a dor e às vezes a dor ela não quer nem tratar com ela quer só tirar o dente.
eu explico, olha, mãe, o ideal era a gente fazer assim. Ah, mas às vezes é o financeiro que não pode, às vezes é a cabeça que não deixa. Ok, eu quero só tirar o dente. Então, eu marco mais tempo pra eu tentar nessa consulta fazer o máximo de condicionamento pra daí tirar o dentinho. Tem choro. Atender criança tem choro. Trocar a fralda da criança tem choro. Da mamá tem choro. Lavar o cabelo, chora. Então, às vezes tem choro mesmo. Mas não quer dizer que às vezes tá doendo. Tem muitas vezes que não tá doendo, a criança tá só com medo. E às vezes o pai e a mãe dão risada, porque eu seguro o instrumental assim, ó, sem mexer, e a criança tá lá, ai, ai, ai. E eu olho o pai e a mãe e eles, não, então tá, pode ir. Daí eles entendem o pai e a mãe entendem que não tem dor, é medo. Porque não tá nem mexendo, nem nada. E porque tá a sensação de tirar o dente é uma sensação. Você não quer que não sente. Quando você tá anestesiado, tanto adulto quanto criança, não é que você não sente nada. Não é uma anestesia geral, você não sente dor. Mas você sente que tá mexendo. Então, o ato de tirar o dente, você sente uma pressão, alguma coisa. E a criança confunde isso com dor. Ou é tanto medo que não sabe se vai doer ou não. De tremer o queixo. Sim, mas às vezes não. Às vezes é bem tranquilo, né? Eu tô contando uma parte mais difícil. Mas tem muitas vezes que eu consigo anestesiar e aconteceu lá em Rio do Sul, a menina assim... Eu acho que tá doendo. Ela falou que era em cima, assim, eu acho que tá doendo. E eu, não, é só a unha da tia que tá pegando aqui num lugarzinho, mas eu já vou arrumar. Pronto, terminei de anestesiar. Daí, olha, viu como é que a tia fez agora? Então, eu preciso fazer... O dentinho tá meio dormindo, agora eu preciso que ele durma o outro lado também. Você me ajuda a fazer do outro lado? Você acha que você aguenta? Ah, eu acho que eu aguento. Então tá, vamos ver se você é corajosa. E eu faço do outro lado. Às vezes dá pra fazer assim. É maravilhoso, a gente se emociona quando dá pra fazer assim. Às por vezes... isso que as pessoas se encantam com o atendimento, que você está se especializando em crianças, né? Sim. Essa pegada, eu acho interessante. Eu estou finalizando a ortodontia, que é o aparelho, porque daí eu cuido, eu consigo atender adultos e crianças, né? Alinhamento, né? Dentários e tal, toda essa parte. Às vezes a gente precisa associar implante e aparelho. E aí a gente pega a parte ortopédica, que é cuidar da estrutura óssea da criança. Que se você cuidar o quanto antes, que tem o fator C de crescimento, às vezes você impede outros problemas lá na frente, impedir a criança de ir para o adulto, de ir para uma cirurgia ortognática aqui para a mesa do hospital. Então, a gente impede, às vezes, alguma coisa antes. E ali eu já começo a atender as crianças. Então, a odontologia é completa, né? A gente faz tudo. E aí, nessa fase, terminando a ortodontia, eu já tenho alguns cursos na área da pediatria, um pouco de experiência também. E aí eu vou fazer a parte da especialização em odontopediatria. Doutora Manuela, hoje atende em Vitimarsum, Agronômica, Pouso Redondo, Rio do Sul, Taió. Isso aí. Já tá, por enquanto, tá aí. Acho que tá bom, assim. Pois é. Como que tá a odontologia no Brasil? Eu não consigo te dizer exatamente no Brasil. O que a gente vê? A gente vê o dentista do Instagram, o dentista da vida real, né? A gente vê dentistas consolidados no mercado, que tem anos de profissão, onde hoje não tinha essa leva tão grande de dentistas formados, né? Então, que talvez no mercado seja um pouco melhor, até porque a experiência, né? A pessoa que tem mais experiência, ela consegue ter mais estudo, consegue cobrar mais caro, consegue trazer um trabalho fazer mais outro qualidade. tipo de trabalho, e assim vai. Mas não quer dizer que o recém-formado não esteja também em busca de um excelente trabalho, né? A gente vê regiões que estão mais saturadas e regiões talvez um pouco menos. Então, cidades maiores, a gente vê que tem todo tipo de dentista. O dentista de atender em grande demanda, grande escala, e o dentista que, né, se especializou só naquilo e atende só aquilo. Então, a gente tem essas duas vertentes, assim. Eu acredito que trabalho tem, né? O paciente está precisando de dentista. E aí vai do profissional como que ele vai atender e suprir essa necessidade, né? Durante seus estudos acadêmicos, a doutora esteve fazendo um estágio no México, depois fez uma viagem também lá para o Uruguai e tal. Pôde ver a anatomia, a fisionomia desse pessoal? O que traz isso? Eu consegui ver alguma coisa... Quando eu fui para o México, eu consegui ver um pouco mais. Até porque eu fiquei eu fiz o trabalho voluntário num asilo, fiquei quase 2 meses, né, morando lá e vivendo lá e conhecendo o país, assim. E lá a gente viu o quê? Como era um asilo, num bairro super nobre, mas era um asilo de baixa renda.
Ah, era um trabalho voluntário ali também, eles. Isso, e aí, e também, meio voluntário, alguns estavam lá porque o governo ajuda, alguns estavam lá porque alguém Tava da família bancando. pagava. Então, isso tinha um pouco, eu não conseguia saber exatamente Foi na quem. capital, né? Foi na capital, na Cidade do México. E aí lá a gente viu, inclusive, teve pessoas, né, desse ciclo de amigos que eu fiz lá de me perguntarem, mas como é que tu atende e tal, por causa de algumas, de questão de medo, de dentista e tal. É, ali nesse asilo, pacientes, né, alguns não tinham dentes, alguns tinham uma prótese de muitos anos, que às vezes faltava aqui, faltava ali. Então, ali eu consegui fazer essa parte mais de orientar, cuidar. Eu ainda não era Não estava formada, né? clinicando, né? Eu não estava formada, então não podia fazer nada e lá não Sim. tinha muito esse ambiente. Mas eu conseguia Experiência conversar um boa. pouquinho. Sim, sim, excelente. Lá no Uruguai foi só passear mesmo. Foi mais pra passear. É. Foi mais pra passear. Mas o que a gente sabe é que a odontologia brasileira é a melhor do mundo. Existe um ranking, eu não vou dizer de onde é porque me foge agora, mas se eu não me engano, estava até uns anos atrás a USP em primeiro lugar. Depois uma outra universidade de fora que eu não me recordo. E em segundo lugar, mais uma universidade brasileira. E eu vejo muitos relatos na internet de pessoas que são de fora e vêm para o Brasil tratar. Por quê? É muito caro lá fora. E as técnicas brasileiras são muito mais atuais. Então, às vezes, o pessoal é do Brasil, mora lá fora, é muito caro atender lá, e talvez a técnica não é tão boa. Lógico, Olha só. não menosprezando, eu não conheço, né? Sim. Imagina. Sim, mas vamos lá, né? Enfim. E aí eu conheço também eu já vi relatos também de pacientes procurarem lá fora dentistas brasileiros Já por por causa isso. de técnica. Não que o profissional de fora seja ruim ou não, mas talvez a gente tá mais atualizado mesmo, né? Então, eu sei que o Brasil é pioneiro em várias áreas da Das odontologia. procuras, dos profissionais mais procurados dos Estados Unidos, por exemplo, o dentista está no topo. Ah. Acima de médico, acima de várias outras. É incrível, né? E aí, nessa questão mundial, a gente tem que pensar o quê? Por exemplo, eu, né, cuido do posicionamento dentários. Agora, é isso que eu cuido, eu faço o alinhamento dos dentes com o aparelho. Então, dependendo da onde é esse paciente, vai determinar o posicionamento dentário. Por exemplo, pacientes asiáticos, eles têm os dentes mais apinhados, o que é isso? Desencavalados, que eles chamam um mais para frente do outro. Pacientes, por exemplo, da África, eles têm mais a protusão dentária. Né, que são aqui, aí vai mudando conforme. Então, assim, os pesquisadores também, os pesquisadores chineses ali, asiáticos, são mais dessa área do apinhamento, Claro. né? E assim a gente vai pegando experiência, assim, porque no Brasil, como tem toda essa mistura, né? Exatamente, a gente tem muitos problemas. Muitos Às problemas vezes você tem ali uma pessoa que tem convergência africana, asiática, indígena, sim. europeia, vai né? influenciar no DNA inteiro da pessoa, inclusive nos dentes, com Olha certeza. só. É bem legal. É bem legal essa parte também. E o SUS? O SUS o meu coração bate forte pelo SUS, porque eu defendo, eu trabalhei não só no SUS, como eu trabalhei na área do SUAS, que eles chamam que é da assistência social. Então, eu trabalhei na parte pública, né? Eu senti na pele, assim, durante 6 anos da minha vida. 3 anos na assistência social e 3 anos no SUS. E aí, né, fora o que eu estudei na faculdade. Eu gosto muito do SUS, eu acho que no papel ele é exemplo para o mundo todo. É isso, ele é exemplo para o mundo todo. O problema é toda a gestão. O problema é toda a gestão, né? A gente vai entrando numa parte política da coisa, mas é a gestão. O dentista do SUS, ele tem as suas competências, o que não cabe a ele entra no programa Brasil Sorridente, né? Que aí encaminha para o CEL, que é o Centro de Especialidades, e no Centro de Especialidades ali resolve os problemas. Então, o dentista do postinho, ele vai prevenir e tirar a dor. E aí, se ele tem algum tratamento para fazer, ele caminha para o especialista no centro de especialidades. E é assim no Brasil todo. É assim que deveria ser, né? E aí, o CEL, ele só existe a cada tantos mil habitantes. E aí, esses encaminhamentos não são tão simples de fazer. Tem paciente que fica na fila, mais ou menos como os outros exames. Né? Então, a gente sabe que a gestão não é tão boa, né?
e também não tem, talvez, tantos profissionais na área. Às vezes tem CEL que só tem 3 especialistas. Tem um pediatra, um de canal e um de cirurgia. Quando, na verdade, deveria ser todo um... Conhece o CEL aqui na nossa região? Onde que é? Eu não conheço, mas eu descobri semana passada, porque eu quero saber onde é, né? Mas você atua nas cidades da região toda aqui? Eu descobri que em Rio do Sul tem, mas eu também já descobri que não são todos os postos que fazem encaminhamento por causa da demora, da fila de espera, e vai um pouco do profissional. Ah, nessa... Vai um pouco do profissional que tá ali também atuando, assim. Mas o SUS, ele não se limita ao dentista no posto, né? A atenção básica não se limita ao postinho, o paciente lá no postinho. A atenção básica, ela se limita a uma equipe ir fazer as visitas, fazer um levantamento. Então, vai o médico, a enfermeira, a referência e o dentista, por exemplo, visitar os acamados, que eu fiz isso quando eu trabalhava no posto em Governador Celso Ramos, eu fiz isso, eu consegui visitar alguns pacientes acamados ali, resolver um problema, ou outro que dava para fazer, a gente ia. Tem outra vertente que é o PSE, que é o Saúde na Escola, Programa Saúde na Escola, onde o dentista vai na escola. Inclusive, essa semana eu recebi o certificado que a dentista foi na escolinha do meu filho. Olha! E ela deu o certificado que tava dentes reluzentes, excelentes. Olha. Show de bola, excelente. É o mínimo que eu espero, mas assim... Uma outra profissional avaliou o seu filho. Sim, e então o programa Saúde na Escola, o dentista vai lá e pode fazer várias funções. Determinando a determinada idade. Então, numa idade eu vou lá e vou contar uma historinha e vou olhar. A gente olha, às vezes, com o próprio palito de picolé, que é descartável. Então, olha, opa, esse aqui tem um índice CPOD de dentes obturados, cariados e tal. Que aí você avalia quantos dentes e encaminha para o posto mais próximo. Manda um recadinho pro pai e pra mãe. Se eu fiz lá no estágio, na faculdade, manda um recadinho no caderno pro pai e pra mãe e agenda a consulta no posto de saúde. Eles fazem? Não sei. Quando eu fiz no estágio, eu fazia. Quando eu trabalhei em posto de saúde, não consegui fazer, porque daí eu peguei a pandemia, daí já não conseguimos mais atuar. Mas a minha ideia, o meu intuito é esse. A função do dentista no posto de saúde, na atenção básica, é essa. E aí, ali, a gente já avalia, a gente pode avaliar como pode também fazer uma escovação supervisionada, uma aplicação de flúor. Eu lembro de, na escola, a minha dentista, né, que a doutora Helena, eu lembro dela ainda. Ela não era minha dentista ainda na época, mas eu lembro que a gente fez uma aplicação de flúor, alguma coisa. E ela explicou, encantou e tal. E anos depois ela virou minha dentista, que daí ela colocou o aparelho em mim, resolveu e tal. Eu me encantei, porque a maneira que ela atendia era muito legal, me deixava bem tranquila, fez uma extração e tal. Assim, eu nunca fiquei com medo na cadeira. E talvez eu tenha pego muita referência dela. Hoje, pensando... Inspiração ali. Assim. E aí eu lembro dela na escola também. Enfim, então, eu não consegui fazer, mas o SUS tem todas essas vertentes, sabe? Então, se ele tivesse uma boa gestão, né? Se tivesse todos os profissionais, um bom salário, bons materiais, né? Todo mundo que quisesse fazer de verdade... Talvez o SUS não era da maneira que é hoje, assim. Não só na odontologia, em todas as áreas. Que bom ser encantada pelo SUS. É bom ser dentista? Eu gosto. Por quê? Eu gosto de ajudar os pacientes e resolver o problema. Eu brinco, às vezes eu brinco, será que eu consigo resolver teu problema hoje? Espero que sim. Então tá aí o paciente agradecer no final. É meio clichê falar, mas o sorriso no final da consulta vale muito. Depoimentos. Vale muito. O sorriso ali, nossa, obrigado, ficou muito bom, obrigado. O paciente chegar com medo ou apreensivo, porque, não conhece, mas eu estava acostumado com esse, será que esse dentista aí também é bom? E depois sair feliz, assim, que foi uma consulta boa e que vai voltar. Esse paciente que vai voltar, ele vai trazer outra pessoa também. Então, é encantar os pacientes, né? Essa é a parte boa da odontologia. Que bom. Essa doutora Manuela, né, que é uma dentista que está se especializando aí agora além Ortodontia, isso. Tem a outra... De implantodontia. Implantodontia também. Isso. Então, essa é a nossa entrevista de hoje. Semana que vem a gente volta com outra. E parabéns. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigada. Gostou da entrevista? Gostei, tá tranquila? Muito bom. Beleza, então. Valeu.